qual é a primeira grande crise que nós temos na amamentação? Assim que nasce praticamente a questão da produção de leite. O estômago do bebê é muito pequeno, então, eu produzo muito pouco. Eu sei que você produz muito pouco. Isso eu estou falando dos primeiros dias, tá? Eu sei que você produz muito pouco leite, mas é porque também não precisa de mais do que isso. É normal, vai aumentar. Então, por que produz tão pouco? Tem alguns motivos. Primeiro, o mais fisiológico, a produção do leite. Então, isso a gente precisa entender o que é a lactogênese. A gente tem a lactogênese 1, que ocorre mais para o terceiro trimestre de gestação. Nessa lactogênese, aumentam a quantidade de hormônios, resumidamente, basicamente, aumentam a quantidade, aumenta a produção da quantidade de hormônios da lactação. Então, basicamente, o objetivo é te deixar pronta para ter leite. Não necessariamente você vai ter leite ainda na gestação. Algumas têm, eu sei, mas não é regra, não é obrigado. Ele vai te deixar pronta para isso. A maioria só vai ter quando o bebê nascer. A maioria só vai realmente começar a produzir leite quando o bebê nascer. Isso vai do terceiro trimestre até os primeiros dias. Para aqueles bebês que não são prematuros, mais ou menos do terceiro a quinto dia, ocorre a lactogênese 2, que aí sim aumenta consideravelmente a produção de leite. Antes disso, nós temos o colostro. É aquele leite pouquinho, sem cor. Todo mundo sabe, todo mundo que tem um bebê sabe o que é o colostro. Sabe que ele é riquíssimo em fatores de proteção, em água, em proteína, e em compensação é pobre em calorias. Mais uma vez, é pobre em calorias e é em pequena quantidade porque o bebê não precisa disso agora. A mãe consegue se adaptar, a capacidade dela se adaptar ao bebê. O bebê está precisando de mais, ela vai produzir mais. Mas tem muita mãe ainda e muito profissional de saúde que o bebê está chorando muito, porque o bebê está mamando muito, está chorando o tempo todo com fome, e aí receita fórmula. Se vocês viram o tamanho do estômago do bebê. Além disso, além do tamanho pequeno do estômago, esvazia muito rápido. O leite é muito fácil de ser digerido, então ele vai esvaziar muito rápido. Entra pouco, esvazia rápido. Então é claro que o bebê vai chorar com fome constantemente. Isso é óbvio, tá, pessoal? Mas é normal, é natural disso. Então, nos primeiros dias, isso eu estou me referindo apenas à primeira semana de vida ainda, ou primeiros 10 dias para aqueles que são prematuros. Isso aí vai até os 10 dias, que é quando acontece mais ou menos a lactogênese 2. Eles choram muito com fome, que entra pouco leite mesmo e esvazia muito rápido. Mas depois disso, a primeira crise é essa nos primeiros dias de vida, a ideia de ter pouco leite. E a ideia de ter pouco leite no restante da amamentação. Isso acontece? Existe mãe que produz pouco leite? Existe. Mas eu te digo com certeza, a maioria das que dizem que produzem pouco leite não produzem pouco leite, ou pelo menos fisiologicamente ela tem a capacidade de produzir muito mais. Quem realmente, fisiologicamente, produz pouco leite é a exceção da exceção da exceção da regra. Quando que outros casos que produzem realmente pouco leite? Aquelas cirurgias de redução de mama, principalmente das técnicas mais antigas, as técnicas atuais tentam preservar ao máximo os ductos mamários. Mas quem fez redução ou com a técnica antiga ou já faz alguns anos que fez essa redução pode sim ter algum comprometimento. Mas tirando isso, não, nunca fiz nenhuma cirurgia e eu produzo pouco leite. Aquela que realmente produz é a exceção da exceção da exceção. O que é mais que acontece? Por que algumas produzem pouco? Ela tem a capacidade, o organismo tem a capacidade de produzir. Mas por que está produzindo pouco? Primeiro, tem que saber se realmente está produzindo pouco. Lembra que nem todo choro é fome. Se o bebê está realmente com fome, ou então o ganho de peso tá ruim, tá insuficiente, aí sim, não, ele tá realmente com fome e o ganho de peso tá insuficiente, aí então a gente realmente começa a pensar que o bebê tá ingerindo uma quantidade de leite insuficiente. Aí a gente começa a pensar e investigar quais possíveis causas para isso. Primeira, principal causa, erro na pega ou na posição. Para entender melhor, vamos ver o que aumenta a produção de leite. O que aumenta? Tem 3 grandes coisas que aumentam a produção de leite materno. Mamar até esvaziar a mama, porque assim que esvazia, o organismo manda um sinal para o nosso cérebro, o cérebro da mãe, no caso, que ela passa a entender o seguinte: olha, estou produzindo pouco, vamos produzir mais, vamos aumentar essa produção. Mama não é fábrica, ou mama não é estoque, mama é fábrica, tá? Então, assim, viu que está precisando mais, manda uma mensagem do cérebro da mãe e aumenta a produção de hormônios, bem basicamente, bem resumidamente. Aumenta a produção de hormônios, aumenta a produção. Além disso, a própria sucção faz isso, é a mesma coisa, tem esse mesmo feedback positivo, a própria sucção já é o suficiente para aumentar a quantidade de hormônios e a ingesta de líquido, de água. Então, são basicamente essas 3 coisas que vocês precisam fazer.
fazer? Beber muita água, amamentar em livre demanda e amamentar até esvaziar a mão. Você fez são os 3 principais pontos que aumentam a produção de leite materno. Medicação aumenta? Tem algumas medicações que, como efeito colateral, pode aumentar os níveis de prolactina. E se aumenta os níveis de prolactina, pode aumentar a produção de leite materno. Tá? Existem alguns. Vale a pena? Na minha opinião, não vale. São casos muito específicos que talvez valha, mas a maioria não. Tem muito mais efeito colateral do que... Tem muito mais malefício do que benefício. O aumento da produção é muito pouco e a quantidade de efeito colateral e risco de efeito colateral é muito alto. Minha produção está baixa. Realmente está baixa. Observa como é que está o ganho de peso. Como é que a gente sabe se a mamada está sendo adequada, está sendo eficaz? Ganho de peso, frequência de evacuações, frequência de diurese, xixi do bebê. Não, ele está ganhando peso bem, ele está fazendo cocô normal, está fazendo xixi normal. Então tá tudo certo. Sua produção tá boa. Mas ele chora muito com fome, ele mama o tempo todo. Volta para a questão. Será se todo choro é fome? Será se ele realmente precisava estar no peito de hora em hora? Por que será que ele está no peito de hora em hora? Seria salto? Fala mais sobre salto. Será, enfim, qualquer choro que tenha, você está consolando com o peito? É ótimo consolar sim, mas gera uma associação, gera uma maior necessidade, e aí ele vai ficar e se você não vê nenhum problema nisso, tá tudo certo. Quer saber se tua produção tá pouca? São esses 3 sinais. Ganho de peso, a frequência de diurese, que é o xixi, e frequência de evacuações, que é o cocô do bebê. Se tiver tudo normal, sua produção não está pouca. Definitivamente não. Não, tá com ganho de peso insuficiente. E evacuações, só um ponto. Evacuações, bebê que só mama é normal, se fizer 3 vezes ao dia, é normal, pode ficar 7 dias sem fazer. Isso aí tudo é normal. Tudo que ele mantém um padrão, não, ele sempre faz 3 vezes ao dia, não, ele sempre demora 5 dias para fazer e depois faz normal. Então tá tudo certo. Observou alguma mudança no padrão, aí é bom procurar o pediatra. O ganho de peso está insuficiente, o que fazer? Tem que levar no pediatra. Consultor de amamentação ajudam bastante. Primeiro leva no pediatra, vê se ele te ajuda. Não, ele não te ajudou. Porque o pediatra não entende só de amamentação, ele entende da saúde, do contexto de saúde como um todo. Então, o que precisa avaliar? Se o ganho de peso estiver insuficiente. Então a gente já tirou um monte de casos. Se você acha que está baixa a produção, mas o ganho de peso está normal, está tudo normal, sua produção não está baixa. Vamos falar agora daquela pequena proporção, daquela pequena porção, o ganho de peso realmente está insuficiente. O que fazer? Primeiro de tudo, avaliar a pega e posição, porque geralmente esse é o problema. Se a pega está errada, vai doer. O que causa dor na amamentação? Pega errada, quase sempre a pega está errada, ou a língua presa, que é a anquiloglossia, a língua presa do bebê, também acaba fazendo um movimento errado, que ele não permite o movimento da língua, que é passar por debaixo da mama e voltar ordenhando o leite para sua própria boca, ou então algum fator na própria mama, seja ducto obstruído, seja um engurgitamento, seja fenômeno de Raynaud, candidíase mamária, alguma coisa na mama. Tudo isso o pediatra é capaz de ver, de avaliar. Além do fato de que o teste da linguinha já é lei. Eu não sei se tem um otorrino aqui ou um fonoaudiólogo aqui, mas já é lei fazer o teste da linguinha. Todo bebê precisa fazer o teste da linguinha assim que nasce. É importante. Já evita um grande problema. Vamos ver aqueles casos que estão realmente com ganho suficiente. Avaliar a pega e posição, avaliar a linguinha. Não, a pega tá ok, a posição tá ok, tem os sinais de boa pega, tem os sinais de boa posição, fez o teste da linguinha, não tem língua presa, não tem anquiloglossia. O que mais pode ser? Tem que ver também como é que tá a quantidade de líquido ingerido pela mãe. Aí sim, aí vai investigar, mas assim, tem aquele grupo que acha que tá produzindo pouco leite, tem aquele grupo que realmente tá, por algum motivo, o bebê tá mamando um pouco, tá mamando menos do que deve, que aí tá ganhando peso suficiente, aí tem aquelas alterações que eu falei. Tem aquelas quase sempre por alguma questão de erro na pega ou posição, erro na técnica, seja pega posição, seja anquiloglossia, seja alguma alteração na mama, aí já muda para isso aqui. Esses poucos casos que precisam ser avaliados individualmente. Aí sim, aí tem que ser avaliada, aí precisa, eu não vou ter como dizer individualmente cada caso o que é. Vocês entenderam, pessoal, a questão de baixa produção? Raquel Castro, meu bebê fica irritado quando está terminando de mamar. Isso é falta de leite? Não necessariamente. Se ele fica irritado quando está terminando, ou porque realmente esvaziou uma mama, aí você bota na outra, ou realmente porque, se bem que ele não parou de fazer a sucção, né? Que às vezes muitos ficam irritados quando você tira, porque parou de fazer sucção e eles adoram sucção. Lisandra Neves, como identificar que a mama esvaziou? Gente, fácil, tá? A mama fica mais murcha, visivelmente mais murcha. Dá para você ver do que é o padrão, do que é o normal. Dá para você comparar com a outra mama, certo? Quando você faz a expressão, que é apertar, sai pouco leite ou não sai nada, você vê que o bebê começa a sugar mais vezes é uma sucção mais frequente e mais fraca, começa a sugar muito, é porque esvaziou, aí você muda para outra.
E o principal de tudo, observa. Você precisa começar a observar o que muda antes de mamar, como é que está a mama antes de mamar, como é que está a mama durante a mamada, como é que está a mama depois da mamada. É você observando que você aprende. Mas é fácil. Tem gente, tem gente que não esvazia? Tem. É o caso de quem produz muito. Às vezes realmente produz muito, tá? Não dá tempo de esvaziar. Aí é outro ponto. Aí tem que ser avaliado com mais cuidado. Estou com mastite, tomando antibiótico e ordenha. A mastite em si não contraindica parar de amamentar, certo? Que está doendo? Eu sei que certamente está, mas se parar de amamentar nessa mama que está com mastite, você vai parar de dar aqueles 2 estímulos, tanto a sucção como o esvaziamento da mama. Meu bebê é APLV, está com 8 meses, leite materno e leite artificial. Estou pensando em deixar só o leite artificial. Muito ruim? Muito ruim não, fique à vontade. Conversa com o teu pediatra, um leite adequado, principalmente porque ele é APLV. Mas se é muito ruim, já está com 8 meses mamando. É um pecado mortal parar de mamar com 8 meses e começar a dar... Não, não é, convenhamos. Tatiana, bebê mamando demais 4 meses e estou me sentindo fraca. Pode ser a alimentação? Provavelmente é a alimentação. E ao fim da amamentação a bebê ficou super irritada. Tem isso, às vezes é porque a mama esvaziou mesmo, às vezes é porque parou de a sucção, e o bebê precisa da sucção, principalmente nos 6 primeiros meses, eles precisam muito da sucção. Quando o bebê para de mamar no peito, tem que dar leite artificial? Depende, menor de 6 meses, com certeza. Mas aí, se ele parou de mamar, tem que primeiro investigar o porquê que ele está parando de mamar. Depois dos 6 meses, se ele parou de mamar, tem que dar fórmula. Raquel Castro, técnica da relactação, translactação, aumenta a produção de leite? Aumenta. Dica para aumentar a produção de leite: amamente em livre demanda, até esvaziar a mama e beba pelo menos 4 litros de água por dia. Ou água, líquido, água, chá, suco, etc. Tem alimento que pode aumentar a produção do leite? Tem, canjica. Não, tô brincando. Carboidratos em geral podem aumentar a produção de leite. Saltos. Outra grande crise, que aí não é só uma, é todos os saltos. Então são infinitos e quase intermináveis crises na amamentação, são os saltos de desenvolvimento. Bruna Pascotto, a canjica tem muito relato que fala que canjica é boa, tá? Mas é muito mais por ser carboidrato do que por ser canjica. Aí como tem muito relato, eu brinco que canjica é boa, tá, pessoal? Carboidrato aumenta bastante. Tem uma explicação, porque é muito açúcar puxa a água, então se puxa a água aumenta a produção, mas enfim... Carboidrato costuma aumentar, mas tomem cuidado com o peso, tá? Tanto para quem está ganhando demais, como para quem está perdendo demais por cada amamentação. Tomem cuidado com o peso. Breve resumo, um salto. Do nada, de repente, o bebê começa a apresentar os 3 Cs. O que é o salto? O bebê aprende muita coisa, ele acumulou muita informação, aprendeu habilidades novas, e quando aprende, ele fica irritado, assustado ou irritado por causa disso. Alguns ficam animados demais e não param quieto. E não dormem por nada nessa vida. Isso é um salto. Eles aprenderam tanto que estão ficando ou animados demais, ou irritados, ou assustados. Geralmente assustados. Por quê? Porque isso é uma habilidade que eles não tinham antes. O que acontece? De repente ele fica com os 3 Cs. Para quem não sabe o que são os 3 Cs, eu vou falar de novo, eu falo quase todos os dias. Chato, carente e chorão. De repente é aquele bebê que está chorando o tempo inteiro, que está grudento, tá? Ele não consegue mais ficar no carrinho, não consegue mais ficar no berço, não consegue mais ficar no colo do pai ou de qualquer outro familiar que seja só no seu. E é aquele bebê... E sobre a amamentação, qual é a relação, qual a influência da amamentação com o salto? Pode ter os 2 extremos. Ou é aquele bebê que quer mamar o tempo inteiro, que é o tempo inteiro está no peito, ou aquele bebê que não quer mamar de jeito nenhum. Os 2 confundem a cabeça da mãe, os 2 confundem até a cabeça do médico, principalmente porque muito médico não sabe o que é um salto. Aquele bebê que está mamando o tempo inteiro. Não, ele mamava bem até ontem, hoje está mamando o tempo inteiro. Principalmente se você não souber o que é um salto, você vai achar que é fome. Óbvio que você vai achar que é fome. Ontem ele estava mamando na rotina dele, na demanda dele, dava mais ou menos 3 em 3 horas, 4 em 4 horas. Hoje está de 40 em 40 minutos. Não, meu leite está fraco agora, ou então eu estou produzindo menos, meu leite acabou, meu leite está secando. Não é, ele está em salto. Ele tá com mais fome do que o normal? Não está. Ele está sugando, ele precisa da sucção. Sucção tem propriedade analgésica e relaxante. Então é isso que ele precisa, entendeu? É por isso que ele mama tanto. Às vezes ele está tão chato que nem mamar ele quer. Às vezes ele está em efeito vulcânico, ele está tão irritado que nem mamar ele quer. Bebê irritado não faz nada bem, não dorme bem, não mama bem, não faz absolutamente nada bem. Então se ele não está querendo mais o peito, o que a mãe diz? Muitas mães dizem, ele não quer mais. Largou, ele não gosta mais do leite. E aí se sente culpada pelas 2 coisas, tá? Eu sei que a culpa é um sentimento sempre frequente, está sempre presente nas mães. Mas assim, entendam o que está acontecendo. Se vocês entenderem o que está acontecendo, fica muito mais fácil,
tá? De lidar com as crises, lidar com os problemas. E é isso que eu tento passar para vocês. Bebê que mama demais por causa de um salto, bebê que não mama porque está irritado demais no salto, não significa que o leite está fraco, não significa que a produção está pouca. Significa que ele está em salto. E em salto ele precisa de consolo, precisa de carinho. E aí acalma o bebê e depois amamenta. É aquele bebê que está mamando o tempo inteiro. Será se mamar é a única forma que você consegue consolar ele? Eu te sugiro tentar outras. Não consegui. Amamenta, claro, tá? Mas tenta outras. Acho que vale a pena. Acaba criando associação, pode acabar criando associação negativa, entendeu? Salto é difícil. Saltos são bem difíceis, tá? Bebês saltitantes são bem legais, mas os saltos são bem difíceis.